Muito boa tarde a todos. Uma das recentes notícias que tem sido veiculada por alguns meios de comunicação social, sobretudo ocidentais, diz respeito ao facto de as autoridades búlgaras virem dizer, ou pelo menos insinuar, que o Estado russo que paga cerca de 2.000 euros em média para que comentadores, painelistas, outro tipo de pessoas com presença na comunicação social que difundam conteúdos que favoreçam ou que sejam, que vão ao encontro daquilo que é chamado por cá de narrativa pró-russa. Ora bem, eu antes de mais tenho de dizer que sou totalmente a favor de que se tente perceber quem são as pessoas que de facto são financiadas ou não pelo Estado russo para corromper a verdade, ou pelo Estado russo, ou por pessoas com ele relacionadas para poderem difundir aspectos errados, aspectos falsos e até uma ideia errada daquela que é a realidade, não só da intervenção militar na Ucrânia, como também com outros contextos e com outras situações em que a Rússia tenha de facto uma presença, uma participação e em que estes indivíduos surjam para tentar ilustrar uma realidade diferente, ou seja, maquilhar a realidade para dar a entender outra coisa, para já para desinformar o telespectador ou o leitor, dando a ideia de algo que de facto não se verifica, mas para tentar pelo menos lançar a dúvida sobre situações que sejam negativas para a Rússia. Portanto, sou totalmente a favor de que seja feita uma investigação nesse aspecto, seja em Portugal, seja noutros países, neste caso concreto até era a Bulgária, que veio denunciar sem precisar quais eram os comentadores, sem precisar quais eram as pessoas, mas veio denunciar que seria em média de 2.000 euros, mais ou menos, que receberiam para poder difundir essas ideias. Ora bem, aqui em Portugal deveríamos fazer a mesma coisa, mas há também, e eu sou totalmente a favor disso, e as pessoas que de facto receberem dinheiro do Estado russo para venderem uma realidade que é puramente virtual e para desinformar o público, a meu ver, esse tipo de pessoas tem de ser seguramente afastada dos meios de comunicação social. Agora, temos uma outra parte desta história, é que se nós queremos informar devidamente e garantir que as pessoas têm acesso à verdade e que não são desinformadas por uma suposta versão russa das coisas, então também ou queremos a verdade pura, a verdade dura, portanto aquela que realmente, com os factos que realmente acontecem, ou então queremos difundir uma narrativa que é uma ilusão para as pessoas, ou seja, nós queremos só afastar uma ilusão da outra parte, mas queremos vender a nossa ilusão. Portanto, é preciso escrutinar uh, todas as pessoas que são comentadores na televisão e que também escrevem artigos de opinião, que tweetam com influência, que escrevem publicações no Facebook, que têm acesso às rádios em Portugal, para perceber se essas pessoas são financiadas ou apoiadas de alguma forma pela Rússia, ou por pessoas com elas relacionadas, mas é preciso não parar a busca por aí e, ao mesmo tempo, investigar quem é que recebe dinheiro, quem é que recebe favores, quem é que recebe engendros, quem é que recebe de alguma forma por parte dos Estados Unidos, por parte do Reino Unido, por parte da França, por parte da Alemanha, até por parte da Espanha, para vender uma espécie de conteúdos patrocinados. Ou seja, para vender factos e realidades que vêm favorecer os Estados que efetivamente apoiam estas pessoas. E isto inclui várias coisas. Nós, quando falamos em contrariar a corrupção da verdade, nós temos de falar em tudo aquilo que seja suscetível de corromper a tomada de opinião e a posição por parte de alguém de forma, pelo menos, consciente, que acaba por tomar partido de uma determinada parte apenas com o coração, porque pretende deliberadamente favorecer aquela ala, mas e que ignora ao mesmo tempo o fornecer a verdade para as pessoas. Reparem uma coisa, há uma diferença entre alguém ser pago ou receber algum tipo de favor por parte de um Estado ou alguma entidade com ele relacionada
para passar uma mensagem, portanto, para vender uma cartilha, para ser basicamente um papagaio daquele país, só que sem ser diretamente através do governo desse país, é através de alguém que possa, de alguma forma, chegar mais favoravelmente até às pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é as pessoas terem a convicção, ainda que esta se revele errada, mas que tenham a convicção daquilo que acabam por analisar, sobre aquilo que acabam de refletir, e que depois transmitem ao público. Portanto, uma coisa é as pessoas estarem crentes e cientes daquilo que efetivamente estão a dizer. Outra coisa é as pessoas deixarem-se levar pelas afinidades culturais, linguísticas, até mesmo financeiras, e deliberada e intencionalmente vendem uma mentira sabendo que ela é mentira. Portanto, são estas pessoas que importa perceber qual é a ligação que essas pessoas têm, quer ao Estado russo, mas quer também a governos ocidentais. E quando eu refiro aqui os Estados Unidos, não é por acaso, porque o Euromaidan, eu ainda vou explorar a forma como o Euromaidan evoluiu, mas o Euromaidan, em grande parte, ganhou a dimensão que ganhou na Ucrânia, porque houve um conjunto de ações do chamado soft power que os Estados Unidos e alguns países da União Europeia desenvolveram junto de personalidades que hoje ou estão todos instalados em cargos de poder, vejam, ou então já lá estiveram presentes. Vejam Vitali Klitschko, com as ligações à Alemanha, onde sempre recebeu apoio, incluindo a Fundação Adenauer, Konrad Adenauer, por exemplo. Angela Merkel sempre via neste pugilista uma espécie de o seu cavalo, aquele cavalo em que estaria a apostar numa corrida ou uma sucessão a Yanukovych, por exemplo, e o financiamento deliberado, que é uma forma de ingerência absolutamente ilícita por parte de entidades alemãs para poder dar força e apetechar ainda mais um partido, um determinado partido, no contexto ucraniano. Temos também Arseny Yatsenyuk, ou seja, Arseny Yatsenyuk, que veio a ser primeiro-ministro da Ucrânia, que frequentou várias ações, e eu tenho-as todas documentadas, onde discursou em Washington, onde esteve presente em Stanford, recebeu várias ações de treino e de formação nos anos de 2013 de 2012 e 2013. Portanto, e o que é que aconteceu? Foi recompensado por toda a sua participação no Euromaidan. Depois temos um conjunto de outras situações. Por exemplo, nós temos alguns meios de comunicação social com alguma projeção, por exemplo, no YouTube, temos algumas pessoas com visibilidade também no contexto ucraniano e que conseguiram projetar e difundir uma narrativa sendo financiados por instituições ocidentais. Nomeadamente, quando nós vamos ver uma organização chamada National Endowment for Democracy e também a Fundação Soros, que também ajudou a financiar, bem como algumas embaixadas, eu vou fazer um vídeo em pormenor sobre tudo isto, mas que ajudou naturalmente a financiar algumas destas entidades e destas pessoas para que elas conseguissem ter palco e pudessem vender mentiras. Aqui em Portugal, eu sugiro que as pessoas vejam quem são todas as pessoas que comentam, por exemplo, sobre aspectos relacionados com a Rússia. Ora bem, temos desde logo aqueles que eu até admito que são pessoas que estão em erro, mas é um erro que resulta do deslumbramento. Portanto, eu chamo-lhes os deslumbrados, que são aqueles que ignoram completamente tudo aquilo que diz respeito. Peço desculpa, tenho que pôr aqui o meu telemóvel no silêncio. São as pessoas que dizem respeito, que se entusiasmam com tudo o que seja ocidental, sobretudo Estados Unidos. São aquelas pessoas que em muitos casos até têm uma ilusão dos Estados Unidos como sendo aquilo que veem em séries e filmes televisivos. Portanto, Estados Unidos resumem-se a LA, New York e Washington, quando já se começa a entrar num determinado contexto político, e mesmo assim é uma parte de New York seletiva. Portanto, quem não conhece New York certamente fica facilmente deslumbrado com a realidade americana. É também alguém que fica deslumbrado com a realidade da Califórnia, Los Angeles, e se formos ver, uma coisa é aquilo que está nas séries e outra coisa é a Califórnia,
e a lei no seu estado verdadeiro, portanto, para se perceber aquilo que não é transmitido naturalmente nestas séries, porque retira a ilusão e retira a inveja relativamente a este conceito de Estados Unidos. E atenção, os Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, portanto, gosto inclusivamente de visitar. Para viver já seria outra coisa, mas de visitar, de conhecer várias culturas presentes nos Estados Unidos, a variação que existe de estados, entre estados e muitas vezes entre cidades e estados, entre a América rural e a América urbana, as várias Américas rurais, muitas vezes presentes num dos estados, em cada um desses estados tem várias manifestações, ou seja, acho que existe muita gente nos Estados Unidos que muitas vezes promove certo tipo de políticas, mas com base na sua própria ignorância, ou seja, desconhecem efetivamente aquilo que pode ser a verdade e muitas vezes receiam o que é que pode resultar de uma mudança da sua linha de pensamento. Mas eu tenho absoluto respeito pelos Estados Unidos, que souberam conquistar a sua independência e ainda hoje fazem, independentemente da forma como o fazem, vou ter que passar ao lado disso, mas tentam vincar a sua própria cultura, a sua própria afirmação, e mesmo no plano interno acabam por ter vários institutos e vários mecanismos que, a meu ver, funcionam como exemplo para o Ocidente. Basta nós ouvirmos as audições, por exemplo, de embaixadores ou de candidatos a procuradores, a juízes no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entre outras instituições, e nós percebemos verdadeiramente o que é a oposição e percebemos verdadeiramente para que é que serve um Congresso. Aqui em Portugal, aquilo é basicamente um passeio. Ainda me lembro quando Neiva da Cruz, que depois veio, antes de ser oficializado como diretor do SIS, Serviço de Informações de Segurança, que foi questionado se tinha ligações à maçonaria, passou ao lado da pergunta e ninguém verdadeiramente se preocupou, de facto tem ligações à maçonaria, ninguém se preocupou em querer perceber quais eram as pessoas com quem ele se dava, com quem ele se não dava. E eu não estou a diabolizar a maçonaria, estou só a dizer que num contexto em que tanta gente se preocupa com um determinado conjunto de interesse e de ligações, todas estas pessoas, por exemplo, em Portugal, só vão marcar presença. Só vão marcar presença para dizer que formalmente aquele passo foi cumprido. Mas depois, quando nós olhamos para o conteúdo, nós não temos um verdadeiro escrutínio. E aquilo que nós vemos nos Estados Unidos, eu acho, a meu ver, que isso é totalmente exemplar, porque nós vemos que existe uma tentativa verdadeira por parte de quem está na oposição de, para já tem pau, tem visibilidade. Estes atos são muitas vezes acompanhados em televisão. E depois existe uma verdadeira tentativa de encontrar rabos de palha, alguma ponta solta por onde se consiga, a partir dali, encontrar falta de legitimidade e de perfil, ou até de caráter, a um determinado candidato e, ao mesmo tempo, tentar, na medida do possível, relacioná-lo com o poder. Portanto, isto, a meu ver, é escrutínio a sério. Tentem acompanhar este tipo de debates, porque neste caso os Estados Unidos funcionam de forma verdadeiramente exemplar, pelo menos quanto à forma. Ora bem, era por isso que era importante que nós víssemos em Portugal quais são os deslumbrados. Temos vários deslumbrados com os Estados Unidos, com o Ocidente, com a cultura americana, são pessoas que não conhecem minimamente a Rússia, não fazem ideia do que é a Rússia, mas já têm uma ideia preconceituosa relativamente à Rússia, quer aos cidadãos russos, quer também quanto ao poder político, quer quanto à sociedade, e acham, e muitas vezes até têm na sua cabeça a ideia de que estamos a falar de selvagens. Ou seja, qualquer coisa de sensato que possa ser demonstrado oriundo da Rússia e do leste, isto é visto como uma manifestação de um povo menor e tudo o que é ocidental é que é verdade. Temos imensos deslumbrados. Mas depois também temos aqueles que intencionalmente vêm vender, não digo banha da cobra, mas digo que vêm vender desinformação, com um objetivo claro. É radicalizar as pessoas relativamente à Rússia e outro tipo de Estados que não se inserem na órbita ocidental, e, por outro lado, também ajudar a formar uma opinião pública suficientemente forte para que, mesmo que surjam várias evidências sobre a realidade no terreno, num dado contexto, mesmo assim as pessoas entrem em negação. Eu sugiro-vos, estes são extremamente perigosos e não o fazem só por mera convicção. Muitas vezes fazem-no porque, na esmagadora maioria das vezes, fazem-no porque têm apoio por trás, nos bastidores, que recebem para poder desencadear esse tipo de campanhas. Vejam quem são as pessoas que só conseguem ter palavras extremamente negativas sem conseguir fundamentar as coisas.
que falam, por exemplo, no contexto da Rússia, e tentem perceber duas coisas. Eu vou sugerir-vos que façam esse exercício. Não percebo, quer dizer, minto, vou recuar. Eu percebo porque é que a comunicação social não tenta fazer um esforço para perceber quem são as fontes de Nuno Rogério e de José Milhazes. A partir do momento em que o fizerem, vão expor todo o tipo de conteúdos que ambos colocam cá para fora a uma vergonha resultante das ligações que tanto um como o outro têm e do tipo de conteúdos que lhes são injetados. Eu sugiro até em concreto que toda a gente procure, se tiver desse interesse, quem é a fonte, quem são as fontes ou quem é a principal fonte de José Milhazes. As coisas que diz. Não só. Quem é que o próprio José Milhazes também influencia a aconselhar pessoas em cargos de decisão nestas matérias contra a Rússia. Ou seja, quem é que o próprio José Milhazes, de certa forma, influencia a radicalizar. Percebam as origens dessas fontes. Percebam as origens desses destinatários. E depois, talvez alguma coisa já faça sentido para toda a gente sobre o porquê de termos um discurso tão radical relativamente à Rússia, um ódio tão grande de estimação relativamente à Rússia e tudo o que relaciona com a Rússia e a tentativa de mentir deliberadamente relativamente a factos que se desconhecem e que quando tentamos perguntar ou pedir às pessoas para aprofundarem, elas não conseguem. Desviam o assunto, ficam em expressões que ninguém sabe. Portanto, façam este exercício, tentem perceber quem são as fontes, quem é que injeta conteúdo, por exemplo, nestes dois comentadores, sobretudo nos José Milhazes. Quem é que o próprio José Milhazes influencia, fora das televisões naturalmente, para poder seguir num determinado sentido. Façam este exercício e vocês vão perceber que existe uma intenção deliberada de desinformar o público e de lançar uma campanha de ódio absoluto a tudo aquilo que está ligado à Rússia ou a algo que gravita à volta da Rússia ou que não seja considerado ocidental. Só assim é que eu realmente começo a acreditar, assim eu apoiarei, assinarei por baixo e serei o primeiro a bater palmas a qualquer tipo de campanha que vise investigar quem são as pessoas que são patrocinadas ou que são de alguma forma corrompidas pela Rússia. Porque se nós, com alguém que esteja a ser comprado pela Rússia para vender uma determinada opinião, se nós estamos a corromper a verdade e se estamos a desinformar as pessoas, e isto é, no mínimo, moralmente inaceitável, então também é da mesma forma inaceitável que a verdade seja corrompida e que as pessoas sejam desinformadas por parte de quem vende narrativas para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a União Europeia, etc. Ou seja, pessoas que intencionalmente estão a fazer aquilo com o propósito de poder ou de se virem a destacar ou de virem a receber frequências em determinadas instituições, determinados postos de emprego para pessoas de família. Ou seja, tudo isto envolve a corrupção. São exemplos de corrupção. Se nós não aceitamos os russos, e eu não aceito que os russos influenciem comentadores para passar uma mensagem que é falsa às pessoas, eu também não aprovo que existam Estados ocidentais que façam a mesma coisa através diretamente dos governos ou de pessoas à sua volta relativamente a comentadores que vão vender discursos totalmente facciosos, na esmagadora maioria das vezes absolutamente falsos e com a única tentativa de tentar dar não necessariamente uma opinião favorável à pessoa que os patrocina ou à organização que os patrocina, mas de pelo menos dar uma opinião desfavorável aos outros que são considerados inimigos deles. Portanto, espero deixar esta matéria para reflexão, deixar aqui muitas perguntas para que todos vocês se questionem. Uma boa tarde a todos.